Sejam bem-vindos, muito boa noite, pessoal. Né? Então, quem for chegando aí, vai dando um oi pra gente. Se você acredita que alguém precise assistir essa live hoje, então clica aí no aviãozinho, manda essa live para compartilha essa live. E qualquer dúvida que vocês tenham, já vão colocando nos comentários que a gente daqui a pouquinho vai começar já a responder vocês. Queria agradecer a presença de vocês. Então vamos lá. Então, vamos dar início à nossa live. Já estamos aí com quase 20 pessoas. Sol, todo mundo que está entrando, Flavinha, boa noite. Isso mesmo, nós adoramos receber esses coraçõezinhos que vão subindo aqui do lado. Amamos os coraçõezinhos, amamos os oi, Malu, Chinelito, sejam todos bem-vindos. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo hoje, a todo mundo que nos ajudou na divulgação dessa live e principalmente a todos os profissionais que eu conheci e que me ajudaram nessa jornada, né, como mãe do Leonardo. Principalmente, eu tenho uma pessoa que é o meu anjo da guarda principal, que é a fisioterapeuta Silvana. Então, eu tenho muito a agradecer a ela e tudo que ela fez por nós desde o começo, desde quando ele tinha ali 1 aninho. Também queria agradecer a Edmara, da Escola Especial Luci Requião, toda a galera da Escola Luci Requião, a Tássia, da Escola Tesse, né, que é do grupo da Associação Franciscana, e a todos os profissionais que estão embarcando comigo nessa jornada de live sobre o autismo. Então, assim, para quem não me conhece, eu vou me apresentar bem rápido. Eu sou a Vivian Oliveira, eu sou formada em Educação Física, atuo como personal trainer e uma das minhas especializações foi dedicada ao meu filho Leonardo. Leonardo ele é portador da síndrome de Sturge-Weber e ele tem autismo associado. Então, nessa especialização, eu conheci diversas ferramentas que me ajudaram tanto na questão de diagnóstico, mas também sobre as linhas de terapias. E me ajudou, me deu um norte muito grande em relação à educação dele. Só que eu sempre quis dar início a algo relacionado a essa área, mas eu sempre dei preferência a outros projetos. O ano passado, quando uma antiga professora da faculdade me chamou para um simpósio para falar sobre autismo, inclusão e processo de transição do regular para o especial, o ensino especial, aí eu percebi que eu poderia compartilhar do meu conhecimento como mãe, né? Como mãe. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, eu fiquei a pensar em toda essa trajetória desde que ele nasceu, as pessoas que nós conhecemos e que nos ajudaram. E eu decidi, vocês devem estar ouvindo ao longe lá, ele está fazendo a maior bagunça lá embaixo. Então eu decidi que era hora de começar a ajudar outras pessoas também, né? Assim como me ajudaram. Hoje meu filho já está com 10 anos e quem quiser conhecer ele um pouquinho mais, depois dá um pulinho lá no meu feed que vocês vão ver algumas fotos. Mas chega de falar de mim, eu quero apresentar um dos anjos da guarda, né? Que passaram pelas nossas vidas. Só que um pouquinho antes de apresentar ela, eu queria só abrir uma brecha. Essa live, ela tem um propósito. Então, ela vai ser uma sequência de lives onde a gente vai estar falando o máximo de informações possíveis sobre autismo com vários profissionais e principalmente profissionais dentro da área da educação especial. Então, nós vamos tirar aquelas dúvidas que todo mundo tem de como é a rotina de uma criança na escola especial, como são as aulas, como é feito o planejamento. Nós vamos falar sobre tudo isso. A intenção não é fazer um debate acadêmico. A intenção é eu mostrar o meu lado como mãe, o que eu tenho feito durante todos esses anos, e mostrar o lado dos profissionais. E mostrar o dia a dia deles, a realidade. Tá? Então, vamos lá então. Eu quero apresentar com muito carinho para vocês a Carolina Scherner Ribeiro, que ela é terapeuta ocupacional e especialista em neuropediatria. Boa noite, Carol. Obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada, Vivi. Primeiro eu quero agradecer a você, né, por ter me convidado para essa live, para poder falar de uma coisa que eu amo tanto.
Ainda mais agora, nesse momento que eu estou em casa, né? Então, pensando nas minhas filhas, claro, em contato com as minhas crianças do consultório, mas com a minha cabeça tão voltada para ela. Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre a minha profissão e sobre a minha atuação. Vivi, a tua câmera caiu. Ah, É. voltou. Tá bom. Então, eu sou terapeuta ocupacional, como a Vivi falou, né? Formada há 13 anos, especialista em neuropediatria e trabalho desde que eu me formei com crianças, né? Então, trabalhei em escolas especiais, na própria Ecumênica, que acho que você falou, na Franciscana, né? E foi numa dessas que acho que a gente se conheceu e aí a gente se encontrou depois quando eu estava trabalhando com uma criança, né, de inclusão em uma outra escola regular, que a gente se reencontrou. Então, trabalhei sempre em escolas, numa prefeitura, com atendimentos domiciliares, que foi aí que eu fiz, que eu, né, tive o prazer de trabalhar com o Léo e com você. E em 2013 eu abri meu consultório, meu primeiro consultório, e comecei o meu atendimento clínico com crianças pequenas e bebês. Hoje em dia meu atendimento é clínico. No meu consultório a gente trabalha com a abordagem da integração sensorial. Não necessariamente todas as crianças eu trabalho com essa abordagem, mas todas se beneficiam do meu espaço de integração sensorial, que tem, né, escorregador, piscina de bolinha, tirolesa, enfim, um ambiente bem lúdico e que é muito favorável para o desenvolvimento de todas as crianças, tá? Ah, e sou mãe da Liz e da Laura, né? Que é como agora tá Aham. conhecendo o meu Instagram por conta das nossas brincadeiras em casa. São maravilhosas. É encantador o teu perfil. Obrigada. Carol, nós recebemos várias perguntas durante a semana. A gente espera responder todas que vierem surgindo, né? Mas a gente já deixa aberto que se a gente não conseguir responder tudo, nosso direct vai estar lá e a gente vai estar mandando a resposta para vocês. E eu queria falar um pouquinho, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho sobre o que é a terapia ocupacional. Tá. Tá? Eu acho que muita gente tem dúvida, né, do que é diferente da fisioterapia, não é o que faz, o que não faz. Tá. Bem, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar sempre visando a independência e a autonomia. Então, sempre que uma criança, né? No meu caso, que trabalho com crianças, mas isso se aplica aos adultos, idosos, enfim, né? Então, sempre que uma criança tiver por alguma disfunção, seja ela motora, sensorial, cognitiva, tiver um impacto no seu desempenho ocupacional, na sua funcionalidade, o terapeuta ocupacional vai poder atuar, né? E o nosso instrumento de trabalho é a ocupação. E quando a gente fala ocupação, é no sentido mais profundo da palavra, e não assim por ocupar o tempo, mas a ocupação de um adulto é o trabalho, a ocupação de uma criança é o brincar, é a escola, o estudo, né? Então, através da ocupação, a gente atua. Legal. Vamos então dar início ao nosso tema de hoje, né? Que é nada mais do que, acho que é o melhor tema para ter aberto essa sequência de lives, que é o brincar. E é o que a Carol está mostrando com as meninas no Instagram dela. A gente sabe que o brincar ele é essencial para o desenvolvimento da criança, porque o brincar ele é muito natural. Então é uma coisa que e elas ficam ali horas imaginando, criando histórias. É uma coisa mágica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o brincar. Tá. Bom, o brincar, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, né? É brincando que a criança conhece o mundo, né? Então, ela conhece diferentes texturas, ela conhece pesos, medidas, tamanhos, ela consegue se relacionar com o outro, relacionar com o objeto, ela começa a entender trocas de turno, regras, enfim, é um mundo de aprendizado dentro de uma brincadeira, né? Então, às vezes, a gente olha para uma criança brincando e aquele brincar é muito mais profundo do que aquilo que a gente está vendo, né? Aquilo que a gente está vendo é o que ela está nos demonstrando.
E aí, eu acho que o mais importante do brincar é que ele seja divertido. Então, eu tenho priorizado isso, mostrar isso no meu Instagram com as minhas meninas, né? Que o brincar, ele não precisa ser necessariamente uma brincadeira pedagógica ou estruturada, né? Eu tenho colocado poucos jogos, porque isso é uma brincadeira estruturada, né? É um jogo que tem uma estrutura, tem regras, ele não precisa necessariamente ser isso, né? E é nessa brincadeira não estruturada que eu acho que a gente pode engatar com as crianças com autismo, né? Porque a gente precisa sempre ver qual é a motivação da criança, né? A criança, para brincar, ela tem que estar motivada, ela tem que estar feliz, né? Ela tem que estar engajada. Então, se a criança gosta de brincar com fio, é um objeto não estruturado, isso eu estou dizendo porque a minha irmã sempre me pergunta o que é uma brincadeira não estruturada, né? Então, se ele gosta de brincar com fio, eu vou transformar aquele fio numa brincadeira, eu vou amarrar aquele fio no dedo e vou transformar numa pipa, eu vou transformar numa cobra, eu vou transformar no que a minha imaginação permitir, né? E engajar a criança na brincadeira, né? E pedir que ela brinque comigo com aquele fio. Com aquilo, eu vou poder tentar chamá-la para brincadeira, né? Isso para que eu consiga engajá-la. Porque a primeira coisa é que a criança tem que estar engajada, ela tem que estar comigo, né? E ela tem que estar motivada. E aí, nessa brincadeira que ela está pedindo, você colocar aquilo que você quer, que você espera de resposta dela, né? Então, ela gosta de enfileirar carrinhos. Tá bom. Então eu coloco um, você coloca outro. Eu coloco um, você coloca o outro. Vamos fazer uma troca de turno, né? Agora, essa brincadeira de enfileirar carrinho vai ter uma regra. E aí eu vou inserir regra. Agora, quando eu disser já que você vai colocar o carrinho, agora, quando você me olhar, eu vou colocar um carrinho. Então, eu vou dentro da brincadeira que ele está me trazendo, ver o que eu quero de resposta e pedir naquela brincadeira, né? Tudo dentro da motivação e do engajamento. E é importante saber também que a brincadeira ela não precisa durar horas, muitos minutos, né? Às vezes vocês veem lá no meu Instagram uma brincadeira divertidíssima, que é uma fração de um segundo da foto que eu tirei. Mas às vezes ela durou ali 10 minutos, foi divertidíssima e durou 10 minutos, tá ótimo. O importante é a qualidade do tempo de brincadeira. Né? Então, se a tua criança brincou com você 5 minutos hoje, legal, vamos amanhã tentar um pouco mais, daqui um mês tentar um pouco mais, né? O tempo da brincadeira não é importante, o importante é que ela tenha qualidade, que vocês estejam engajados, né? A mãe também tem que estar se divertindo, a mãe, o pai, né? O familiar, é importante, acho que principalmente agora, né? Que a gente está nesse momento, assim, de que tá todo mundo um pouco, né? As coisas estão diferentes. Então, assim, a mãe também, o pai tem que estar disponível, tem que estar se divertindo, tem que estar disposto, né? Se tem dias que eu não estou disposta a brincar com as minhas filhas, eu me permito, eu me respeito e falo, agora eu não tô afim. Agora eu quero fazer isso, porque tem que ser legal, né? O brincar é legal. Brincar é divertido e é brincando que a criança se desenvolve, enfim. Né? Aham. Gente, o pessoal tá entrando e tá mandando os comentários. A gente tá muito feliz com isso. Eu quero ir dando oi para todo mundo, mas eu não tô vencendo as mensagens que estão subindo. Então, Sônia, legal que você tá aqui. A Lu Paola, Mamãe para Cinco, maquiadora em Curitiba, ela até falou, eu faço muito com a Laís as brincadeiras, ela ama, principalmente as de balões. As balões as crianças adoram. Eu lembro, não sei se você lembra, Carol, do tempo que eu fiquei lá na Ecumênica, entre o estágio e daí um curto período que eu fiquei com um projeto, com uma turma seleta ali. Então, eu selecionei algumas crianças para tocar um projeto justamente sobre o brincar. E era muito legal. Às vezes eu ia com 10 atividades preparadas. Tinha dia que eu fazia 5, 6, 7, 8 e eu não conseguia, às vezes, segurar a atenção deles. Mas às vezes tinha dias que em uma ou duas nós poderíamos ficar ali por horas. Né? Então, esse que é o legal, é você tentar descobrir o que a criança gosta e para engajar ela na brincadeira. E sem aquela frustração de, às vezes, a brincadeira durar pouco tempo, né? Ou não, ou gostar de uma coisa ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, que acho que é a curiosidade de bastante gente, como que é esse teu primeiro contato com uma criança com autismo? Como que você faz eu lembro do Léo, mas eu digo que o Léo é um caso à parte, e isso eu vou contar para vocês em outras lives, né? Eu vou contando os pedacinhos da nossa vida.
e vou ter algumas lives somente nossa, somente minha, onde eu vou estar contando um pouquinho mais de como que eu fiz esse processo de desenvolvimento do Léo. Então, o Léo sempre foi muito amoroso. E eu lembro até hoje, quando a Carol e ele se encontraram no colégio regular, que ele já abraçou a Carol, ele tinha uns 3 aninhos, e foi assim um primeiro encontro muito bonito, né? Muito emocionante. Mas nem sempre é assim, né? Nem Uhum. sempre a criança ela é mais receptiva. Então, Uhum. conta pra gente como que é e como que você faz com aquelas crianças que têm maior dificuldade nisso. Tá. Eu acho que a primeira palavra que veio na minha cabeça quando você perguntou como é o primeiro encontro, ele é um primeiro encontro muito respeitoso, porque eu vou agir conforme o que a criança está me mostrando. Então, se ela é uma criança afetiva e que vai correr para o abraço, eu vou abrir meu braço e eu vou abraçá-la. Se ela é uma criança que ela não quer um abraço, tá tudo bem. A gente vai dar um oi de longe, a gente vai dar um tchau, a gente, né, vai dar um oi. Então, ele é um encontro respeitoso, porque eu vou sentir a criança, a forma que ela quer me cumprimentar, com o que ela quer brincar. Então, geralmente, nesse primeiro encontro, eu tenho uma oferta grande de brinquedos, eu vou ver com o que ela quer brincar, com o que ela procura, porque uma coisa importante que eu até não falei ali sobre o brincar, é que o brincar tem fases também, assim como o desenvolvimento, né? Existem as fases do brincar. Então, se você for ver um bebê muito pequeno, ele já brinca, né? Mas a brincadeira do bebê pequeno é o quê? É sorrir, é te olhar, é cócegas, né? Porque é aquela brincadeira ainda corporal. E aí a brincadeira vai se estruturando à medida que a criança vai se desenvolvendo. Então eu tenho que perceber se essa criança veio e a brincadeira dela é corporal, tudo bem, vamos fazer uma brincadeira corporal. Ele tem 4 anos, ele tem 5 anos, não tem problema. Eu tenho que entender a fase do brincar que ele tá, para justamente não ser uma brincadeira frustrante, nem para ele, nem para mim. Né? Porque a pessoa que está brincando com a criança também se frustra, né? De eu tentar, por exemplo, querer fazer uma brincadeira lá pedagógica, como eu disse, e ele não me responder. Então ele quer brincar de cócegas, ele quer brincar de correr, ele quer brincar de dar cambalhota, de ser esmagado, né? Tá tudo bem. Então eu tenho que perceber em que fase do brincar que ele está, para poder chamá-lo e conseguir engajá-lo comigo, né? Eu ia falar que era a fase do brincar e do respeitoso, mas acho que era... e também, desculpa, Vivi, eu lembrei o que era. Que muitas das crianças com autismo, elas apresentam a disfunção sensorial associada, né? Então é preciso você conhecer o perfil sensorial da criança também. Claro que num primeiro encontro eu não vou conhecer, mas à medida que eu for conhecendo esse perfil, para eu poder respeitá-lo também. Então, se é uma criança que não gosta de tocar em texturas, eu vou respeitar isso. Enfim, é você respeitar o perfil sensorial, emocional e social dessa criança. Então, acho que a primeira palavra é respeito pela criança. E isso também não quer dizer que esse perfil sensorial dela não vai mudar com o tempo, né? Ela vai se adaptando isso. O Né? trabalho da terapia de integração sensorial é justamente para que ela consiga se acomodar e ser funcional, né? Ela talvez não mude, o perfil dela não vai mudar, mas ela vai conseguir brincar, né? Porque eu preciso que uma criança brinque, porque é brincando que ela aprende. Então é para Uhum. isso que a gente vai fazer a terapia. Quero dar boa noite para todo mundo que está entrando, Paulinha, Mari, Michele, Mirta, Si Rocha. Boa noite, gente, aos demais que já entraram, Rita. Estamos muito felizes com a presença de vocês. É, a Fafá está falando que é muito bonito falar sobre o primeiro encontro, né? Que é muito respeitoso. E eu vou puxar depois uma pergunta que a Beatriz está fazendo aqui para nós, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá, Beatriz? Segurei um pouquinho. E para quem está entrando, vai curtindo a nossa live, vai mandando coraçãozinho, que é muito bom ver esses coraçõezinhos coloridos subindo. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão gostando do conteúdo. E se vocês tiverem alguém que precisa assistir essa live, clica no aviãozinho e já manda para essa pessoa vir assistir, vir acompanhar essa live de hoje. Eu vou fazer uma pergunta que nós recebemos durante a semana, que a pessoa pergunta assim: o autista não pode ser contrariado? Como posso interagir com eles?
Então, eu vou responder primeiro como mãe e depois eu passo a bola para a Carol responder como profissional. Como mãe, eu procurei nunca fazer essa divisão, né? Então, eu tenho 3 filhos, são bem mais velhos do que o meu pequeno. Um tem 23, o outro já tem 16. Então, o Leonardo a gente chama da raspinha, né? Aquele que a gente dá tudo e mais um pouco, né? E faz as vontades, às vezes, além. Mas eu sempre tive muito claro que das condições dele, das limitações, a educação ela tinha que ser a mesma, né? Então, principalmente os limites, eles tinham que vir. Às vezes de uma maneira mais lenta, mas com insistência e repetição, eles acabam sendo ajustados, né? Então, ele gosta de ser. Eu não digo nem que ele não goste de ser contrariado. O autista, ele tem tudo muito, todos os sentimentos, as reações dele são muito exacerbadas, são sem aquela, sem essa mania que a gente tem de pensar no que os outros vão pensar. Ele explode, ele mostra o que ele está sentindo, ele não tem vergonha disso. É tudo muito natural, né? Então, cabe a nós, pais, colocarmos limites e aos poucos ir mostrando como eles devem se portar. Como qualquer criança. Lógico que, igual eu falei, vai ser muito mais lento esse processo, mas ele acontece, né? Então, eu acredito que seja essa a linha de pensamento. E tem dado muito certo. O Leonardo, ele está muito bem para a condição dele, né? Eu já tem coisas que eu posso ficar tranquila. Lógico que ele tem os momentos de birra, que ele briga, né? Tem as crises. Nós respeitamos o momento de crise dele, mas muitas vezes eu digo não, não é assim. Assim tá, é feio, é errado, né? E daí, em muitos momentos, ele para com a crise, com aquela crise de choro, aquela crise de birra, como se ele, não, eu tô entendendo que a minha mãe acha que não é certo. E daí ele senta, se acalma, alguns momentos duram um pouquinho mais, mas normalmente tem dado muito resultado, essa coisa de impor. E nós temos trabalhado muito isso nesse momento que nós estamos em casa. Porque daí estamos o dia todo juntos, né? O dia todo querendo atenção, e ali você vai cortando algumas coisas. Não, Leonardo, tem que esperar. Agora espera, né? Espera só um pouquinho. Deixa a mãe terminar isso, né? Ora ele entende, ora não, mas é como qualquer criança, né? Então agora eu jogo a bola para a Carol para ela completar isso com o lado dela. Tá. Eu acho muito importante esse teu posicionamento, Vivi, de que é necessário ter limites, né? Independente de qualquer condição. E eu acho que o que ela chamou de contrariar, né? De ser contrariado, é a questão da baixa tolerância à frustração, né? O que acontece nas crianças com autismo é que elas têm essa baixa tolerância à frustração. Então, às vezes, uma coisa que a gente achava que nem iria disparar tanto, dispara, porque é uma frustração. E ninguém gosta de se frustrar. Ninguém, até hoje, né? Então, e aí eles têm essas explosões por conta dessa baixa tolerância, né? Uma rigidez de comportamento. Então, as coisas tinham que ser, a cadeira tinha que ser ali, ela tinha que ser ali, e aquilo para ela é a vida. E nesse momento a criança precisa ser acolhida nesse momento dele também, né? É assim, né? Eu acho que agora, com essa questão dessa pandemia, todo mundo está podendo sentir o que é se frustrar, porque eu acho que não tem ninguém que não tenha se frustrado não estava com alguma ideia que não funcionou, né? E isso acontece com eles diariamente, o tempo todo, né? Muita frustração. Mas é importante colocar os limites e mostrar tudo bem. Eu entendo, você se frustrou, você se não gostou, né, do que foi colocado, enfim. E às vezes o que ajuda também, de uma forma prática, é a previsibilidade, né? Então, a questão de você talvez adiantar algumas coisas. Por exemplo, né? Eu falei da cadeira, porque eu olhei minha cadeira aqui. Então, eu já sei que uma cadeira da minha casa quebrou e a cadeira que ele gosta não vai estar lá. Você já adianta aquilo. Olha, Léo, né? Vou falar do Léo. Léo, aquela cadeira quebrou. Então, quando a gente for jantar hoje, a cadeira não vai estar lá, tá?
Pode ser que ele se frustre da mesma forma de olhar que a cadeira não está lá, mas você adiantou um pouco aquilo para ele, né? Então, essa questão da previsibilidade é importante para eles também, você ir avisando o que vai acontecer. Coisas acontecem durante o dia, e é para isso que também aí também tem um trabalho da psicologia em cima, né? A criança tem na equipe geralmente um psicólogo que consegue trabalhar bem com isso também. Eu acabo até puxando antes o assunto, já que a gente já está nesse assunto, relacionado à rotina. Porque as famílias estão assim meio, socorro, e não é só de crianças especiais, todo mundo. Uhum. Todo mundo em casa, com os filhos tendo conteúdo para estudar e um monte de coisa, e está todo mundo meio que perdido. Então, falar um pouquinho sobre a rotina de tudo isso que mudou, eu vou falar como que está a nossa rotina. Então, o Léo sempre foi acostumado a sair de casa para ir para a escola, para eu ir trabalhar, e daí eu voltar, pegar ele, toda aquela rotina. No começo foi um pouquinho difícil, só que a rotina, nós já trabalhamos isso desde sempre. E não seguir uma rotina tão drástica, tão reloginho. É bom para eles terem a rotina, assim como para qualquer pessoa, mas a gente não precisa seguir aquilo como um cronograma, porque se alguma coisa falha durante o dia e você tem que mudar, a frustração deles é muito maior. Então, por que não acordar hoje e, por exemplo, não pensando no momento que estamos vivendo, mas vamos sair tomar café em alguma padaria? Tá. Hoje nós vamos na padaria A, que é o que nós fazemos aqui. Amanhã nós vamos na padaria B. E depois da manhã na padaria C. E a gente vai criando um leque de padarias onde a gente gosta de ir, para que ele vá conhecendo outros lugares. Então, para ele, o legal é sair de casa e ir numa padaria, ou ir numa lanchonete, ou ir em algum lugar, desde que ele saia. Se eu vou levar ele na escola, eu não vou usar o mesmo caminho todos os dias. Hoje eu vou pegar uma rua aqui diferente, amanhã eu vou pegar outra rua diferente, mas eu vou chegar na escola no final das contas. E isso, por exemplo, ele já entende. Para ele, a alegria de estar passeando é o suficiente. Independente se ele vai chegar na escola no final do passeio ou se ele vai chegar na casa da avó, lógico que é muito sinalizado para ele. Leonardo, nós vamos ir na casa da vovó. E daí ele já vai com aquela expectativa, ele já conhece o caminho, né? E engraçado que quando ele tá com meu marido, ele sabe que ele pode ir no banco da frente, porque ele já tem idade para ir no banco da frente. Com a mãe, ele sabe que ele tem que ir no banco de trás, a mãe prefere ele lá. Então, se ele entra no carro do pai, ninguém ocupa o banco da frente. Se ele entra no carro da mãe, ele sabe que ele tem que ir atrás. E quando meu marido está dirigindo e ele vai tomar um caminho, ele escolhe o caminho que ele quer que meu marido pegue. Ele simplesmente dá um tapa na mão do meu marido, tipo, vira aqui, né? Então, assim, foram coisas que, como a gente não pode mais descer em algum lugar com ele, porque ele não aceita a máscara, então nós fizemos um combinado. Nas 3, 4 primeiras vezes foi uma choradeira, mas depois ele entendeu. Então ele entendeu que a gente sai de manhã dar uma volta de carro, que ou o pai ou a mãe descem do carro para parar em algum lugar para comprar alguma coisa, seja uma fruta, uma verdura, um salgadinho na padaria. E às vezes a gente para em algum lugar, mas às vezes a gente sai só para passear. Né? E para ele tudo bem, o importante é ele chegar em casa e ele ter dado a volta dele que ele gosta tanto. Então, essas coisas na rotina, eu sou contra essa rotina sistemática, justamente para dar essa flexibilidade, porque quem sofre menos no final das contas não é só vivendo em função da criança. Eu parei de ouvir a Vivi? Né? A criança não pode, a gente não pode viver em função dela, a gente tem que viver em função da família, todos viverem em função um do outro. E ela tem que entender isso, que ela faz parte de uma família e que tem a vez de todo mundo. Tem a vez da mãe, tem a vez do pai, a vez dos irmãos. Pode? Mas você Vivi, veja como foi importante para esse momento agora você ter preparado o Léo para essa flexibilidade. Porque a gente começa, claro, fazendo uma rotina estruturada para que a criança se sinta amparada. E isso a gente usa, por exemplo, também no consultório. Então, os meus equipamentos, a gente tem muitos equipamentos pendurados, né? Os equipamentos,
conforme a criança, né? Eles estão sempre dali da mesma forma. Mas eu preciso trabalhar essa flexibilidade com ele. Então, às vezes, a gente pega e tira um equipamento. Opa, hoje a balança não tá aqui. E aí, a criança às vezes entra e fala, mas cadê a balança que estava aqui? E aí a gente fala, tá tudo bem, a balança tá ali encostada, hoje ela não tá aqui. Porque a gente precisa conseguir essa flexibilidade, essa flexibilização. E veja que importante que foi você ter trabalhado com ele desde sempre, a saída em várias padarias, para que agora ele aceite, agora que realmente precisa, né? Ele aceite só essa voltinha de carro. Então, perfeito, maravilhoso isso que vocês fizeram, né? Vocês prepararam ele para esse momento, né? Eu acho que é isso que você falou é perfeito. A criança precisa de uma rotina, a gente começa com uma rotina para deixar ela bem estruturada e bem tranquila, mas a gente vai flexibilizando essa rotina sim, justamente porque, como você falou, a gente também precisa pensar nas famílias. A gente, né, a família não gira em torno da criança, ela precisa ter uma rotina fluida para que todos sejam felizes, não seja um estresse. Uma das coisas que eu vejo muito isso nas crianças com autismo é o gostar da água, né? E o Leonardo, ele tem essa mania. Nós temos piscina em casa e agora não dá mais para ir, tá muito gelado, não tem como. Foi uma briga naquela mudança de clima, né? Dele saber que ele não podia mais ir para a piscina e daí ele mudou a hora da piscina dele para o banho. Então, tem alguns momentos do dia que não tem Cristo que convença do contrário, ele já tira a roupa dele e só pede, liguem o chuveiro para mim, que eu quero ir brincar debaixo do chuveiro. Tudo bem, a gente deixa ele lá naquele momento dele para ele se acalmar, né, para ele brincar, extravasar um pouquinho, sentir o contato com a água que ele gosta, tira ele do banho, maravilha. Tem dias que se deixar ele quer tomar 3 banhos, né? Mas com essa estiagem não tá dando para gastar água. Então a gente faz um novo ajuste aí para ele tomar um banho só no dia, 2 no máximo, né? Maravilhoso. O Bindo aqui está falando perfeito, super importante desenvolver as habilidades necessárias para tolerar as mudanças. Exatamente. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre os diferentes graus de autismo? Né? Eu acho importante. O ano passado nós tivemos aí em julho uma atualização do CID, que era o CID-10. Então agora nós tivemos o CID-11 e o autismo ele teve algumas diferenças na classificação. Agora ele é classificado. Antes ele tinha autismo, ele tinha Asperger, ele tinha todas essas classes. Agora não, agora ele é visto como um só. Só que daí ele tem as especificações, por exemplo, autismo com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual, com comprometimento da fala ou não, né? Lá no final da live eu vou colocar nos stories essa classificação nova e a gente vai estar colocando algumas fotos de alguns livros que também pediram para nós. E daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os graus do autismo, como que você trabalha com as crianças nos diferentes graus e principalmente de moderado a severo, né? E como identificar isso, como que você faz esse teu trabalho? Tá. Eu acho que você usou a nomenclatura do CID, né, Vivi? E Isso. eu vou falar da nomenclatura do DSM-5, que é o que eu costumo usar mais também. Então, a nomenclatura do DSM-5, ele classifica o autista entre leve, moderado e severo. São 3 classificações. E ela vai ser baseada no tanto de apoio, né, para ser essa classificação, no tanto de apoio que essa criança precisa para suas habilidades de interação social, de comunicação e nos comportamentos repetitivos também. Então, são essas 3 classificações que são utilizadas. Algumas pessoas falam também em alta funcionalidade, baixa funcionalidade, mas o DSM-5 ele usa essas 3 nomenclaturas. E o diagnóstico, os sinais, né? Eu acho que assim, tem muitos sinais, alguém perguntou de como identificar, né? Tem muitos sinais que já podem ser vistos também conforme o grau, desde muito pequeno. Então, você veja, tem o sorriso social que a gente já percebe no bebê ali com 3 meses, né? 2 meses a gente já vê o bebê com um sorriso social, que é aquele sorriso que é além do reflexo, então que ele tá rindo para você mesmo. Então, até 6 meses você não percebe um sorriso.
ou uma dificuldade de sustentar um olhar, de ser respondido, de responder quando é chamado pelo nome, do brincar, um brincar repetitivo, uma ausência de fala ou pouca fala, uma ecolalia, que é uma fala repetitiva apenas, né? Então, uma ecolalia. Enfim, existem muitos sinais que podem ser observados. Eu acho que até para quem tem essas dúvidas básicas, assim, de base do que é o autismo, eu tenho uma colega psicóloga, não sei se você conhece, Vivi a Paulinha, e ela tem uma palestra que ela está disponibilizando agora na quarentena, que explica muito sobre o diagnóstico, os sinais clínicos, as terapias, as diferentes terapias que existem para a criança com autismo, né? Então, até se ela tiver aí, quiser colocar o Instagram dela para quem quiser saber um pouquinho mais dessa palestra dela, ela discorre muito sobre isso. Tá, não sei se você quer que eu fale mais um pouquinho, acho que tá bom, né? Eu vi durante a gravidez do Leonardo, eu já senti que tinha alguma coisa estranha, porque o Leonardo, além do autismo, ele tem hiperatividade, então ele não para. E já desde a barriga ele mostrava ser uma criança mais agitada do que o normal, ele se mexia muito. E eu sofri um pouco porque ele nasceu, né, grandinho, ele nasceu com quase 4 quilos. Então ele me judiou um pouco. Mas logo que ele nasceu, ainda bebê, ele era um bebê que ele não gostava muito, tipo, de ficar no colo. Incomodava ficar no colo, incomodava ficar no carrinho. E a gente ficava, pega um, passa para o outro, põe aqui, põe ali. E aquilo, sabe, aquilo era estranho para nós. Nós Uhum. fechamos o diagnóstico dele com a Silvana com 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. Foi bom, né? Foi bem Foi bom precoce, dia. então a gente já começou com a intervenção cedo, né? Uhum, Mas a gente sempre via essa diferença de comportamento dele. E ele bebê, quando eu coloquei ele começou com 6 meses na natação, uhum, você via a falta de interação com os outros bebês, né? Ao não dar a função aos uhum, objetos, né? uhum, E às vezes ficar fixado só em um, uhum. né? Então todas essas coisas nos mostraram de que tinha algo diferente, né? Uhum. E eu acho também, Vivi, que além tem essa criança que é muito agitada, né? Que nada tá muito confortável, como você falou do Léo, mas também tem que pensar naquelas crianças que você fala. E às vezes me dá um arrepio quando fala assim, nossa, ele não incomoda nada, fica lá no quartinho dele, não me chama, fica sozinho no quartinho dele o dia inteiro sem chorar, sem reclamar. Essa criança também tem que ser observada, porque não é só né, o, o autismo, ele é um espectro, né? Hoje em dia a gente fala do transtorno do espectro autista. Então ele é um espectro, ele vai de crianças assim a assim, então muito diferentes. Então não é só essa criança muito agitada e que nada tá bom. É aquela criança às vezes, não quer dizer que seja autista, né? Mas às vezes é aquela criança que se fala ele nem incomoda. Eu não quero, criança incomoda, né? Assim não Uhum, incomoda, mas criança dá trabalho. Criança uhum. tá te chamando, então a gente é um sinal de alerta também essa criança que não incomoda, né? Sim, sim. Quero dar oi para todo mundo que está entrando. Vivi, eu já vi várias Vivis por aí, né, entrando. Pri, caraca, diagnóstico com 1 ano foi muito precoce. Foi, Foi. foi. E graças a Deus, eu digo que como o Léo desenvolveu a síndrome de Sturge-Weber com 5 meses, foi onde ele teve a manifestação da síndrome, né? Onde ele teve a atrofia cerebral, a primeira etapa de atrofia cerebral e o começo das crises convulsivas. Então, ali, já com 5 meses, foi um susto e principalmente para mim, eu já comecei a ler muito sobre neurologia, né, pediatria, sobre fisioterapia, sobre estimulação precoce, e ali começou meu trabalho. E daí começamos com fisioterapeutas até que nós conhecemos a Silvana. E a Silvana tem uma bagagem gigantesca, né? Não só dentro da fisioterapia, mas da psicologia e de tudo relacionado à educação especial. Então, ela já foi nos alertando, ó, o Leonardo apresenta tais e tais pautas autistas, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E daí nós fomos trocando as ideias, né, e fechamos o diagnóstico muito antes do que a própria neuro dele fechou, né?
Eu brinco que eu já chego para a neuro dele com as coisas prontas, ó, tá acontecendo isso, é assim, né? E ela usa muito o Léo em relação a alguns outros pacientes dele, até mesmo por causa da síndrome, né? Pelo desenvolvimento bom que ele teve, até motor, né? Por tudo que ele passou. Uhum. Dá oi para quem está entrando, coisinhas da Ingrid, olá. Vocês têm algum material sobre avaliação pedagógica do autista? Olha, eu não tenho agora pronto esse material, nós temos e eu tenho arquivado aqui. Posso pedir para a próxima, minha próxima convidada, que é a professora Carmen, pedagoga, especialista em educação especial, para ela separar algum material para a gente conseguir ir disponibilizando para vocês. Vive, só para falar não da avaliação pedagógica, mas a avaliação para o diagnóstico do autismo, hoje, uma avaliação estruturada, padrão ouro, é o ADOS, tá? E aí é um profissional habilitado e capacitado que pode fazer essa avaliação também, mas chama-se ADOS. E eu acho muito importante, eu tô vendo que a Pri falou ali sobre você ser bem informada, e é isso mesmo. Se tem uma coisa que eu sempre falo para as mães ninguém conhece o seu filho melhor do que você. Então, se você está me dizendo, né, eu acho importante, agora tem essa palavra, né, do empoderamento, mas eu acho importante isso, empoderar e validar o que a família traz. Né? Não assim, deixa que eu vou ver o que é, né? A família conhece a criança, eu preciso escutar o que ela está me trazendo e o que ela está me relatando. E também do diagnóstico, até porque aí saem esses diagnósticos precoces, muito importantes, né? Com relação à idade, eu recebi uma criança uma vez de 9 meses. Quando a mãe me falou que ela tinha 9 meses e um diagnóstico de suspeita de autismo, eu falei, 9 meses é muito nova, como é que vocês estão falando de autismo? E quando a criança chegou para avaliação, eu realmente falei, nossa, dá para perceber que dá para podemos trabalhar com esse diagnóstico mesmo. Então, o diagnóstico está cada vez mais precoce e isso é importante que aconteça, porque a intervenção também acontece mais precocemente, né? E aí a gente consegue trabalhar nas questões de base. A Marizinha está dizendo que ela é fonoaudióloga e para falar um pouquinho se o Léo passou por alguma fono e o que, que eu acho. O Léo ele passou por várias fonos, e graças a Deus a gente teve uma estrutura, podemos dar uma estrutura boa para ele. Então a Carol atendeu ele na escola, chegou a atender acho que aqui em casa também, né, Entendi. Carol? Vinha atender aqui em casa. Uhum. A Silvana atendeu ele durante 7 anos em casa, né? Porque nós fomos buscar profissionais que realmente tinham a experiência com crianças como ele. Então, paramos de ir em clínicas, em plano de saúde, não dava, eram pessoas que não tinham preparação para isso. Então, nós focamos em pessoas realmente preparadas. Tivemos 2 fonos que trabalham com educação especial. Eu espero que uma delas consiga estar comigo numa dessas lives. Vai ter uma live com fono, sim, com físio, com tudo que tem direito. Nós levamos a fono até um tempo, porque o Leonardo, como ele não desenvolveu a fala, nós decidimos trabalhar a linguagem, não a linguagem, eu não vou estar falando o termo técnico correto, mas uma fala funcional. Então ele não sabe, ele não consegue falar, mas através de gestos e Ele se atitudes ele comunica. mostra o que ele quer. Ele se Né? comunica, né? Exatamente. Então, assim, uma primeira coisa que nós tiramos de mania dele era aquela coisa de te levar para fazer algo para ele. Eu dizia, não, faça você. O que você quer? Você quer pegar tal coisa que está ali? Não, você pega. Lógico que explicando da maneira mais didática possível. Né? Então, nós fomos tirando essa dependência que ele tinha nossa para fazer as coisas, porque ele faça sozinho. Então, hoje, se ele quer tomar um suco, se ele quer tomar uma água, qualquer coisa que esteja dentro da geladeira, um iogurte, ele vai lá, abre a geladeira, pega o que ele quer e traz para abrir. Às vezes traz, por exemplo, o refrigerante e o copo na mão, sirva. Acho que não precisa, né? Então, nós trabalhamos essa linguagem mais funcional nele. Mostre o que você quer, saiba expor o que você quer, né? E daí a fonoaudióloga em si, nós vimos que para ele não tinha esse desenvolvimento que a gente queria. Então nós suspendemos a fonoaudióloga. Tá? Ele ficou aí com fono até uns 5 anos.
Depois disso, foi trabalhar essa parte funcional mesmo. A Gislaine está perguntando por que muitos profissionais ainda demoram tanto para diagnosticar o autismo. Posso falar um pouquinho? Com certeza. Eu acho que primeiro, uma das coisas que pega muito, e quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a minha prática clínica, a gente falava que o diagnóstico do autismo não podia ser dado antes de 4 anos. Então, antigamente, que não é tão antigamente assim, mas era isso mesmo. O diagnóstico só era depois dos 4. E aí, com todos esses estudos, né? Com todo o estudo que vem sendo. O estudo em cima do autismo é enorme, né? Principalmente por conta de causas e tudo mais. Então, com todos esses estudos que a gente está conseguindo diagnosticar cada vez mais precocemente, mas tem alguns profissionais que ainda talvez estejam com aquela ideia de que não, antes dos 4 a gente não diagnostica. E muitos também ficam naquela coisa de que tem que respeitar o tempo de cada criança, né? Vocês viram que eu falei muito sobre respeitar a criança, e respeitar a criança é uma coisa, você perceber sinais de atraso no desenvolvimento é outra. Então, você pegar uma criança, às vezes, de 2 anos, por exemplo, que não fala, e dizer, ele tem o tempo dele, né? Não, você pelo menos se alguma pulguinha atrás da orelha vai para profissionais, né? Mas assim, eu sinto que as mães sempre têm, ou pais, enfim, a família sempre tem uma pulga atrás da orelha que diz, vamos procurar um profissional. E aí, se você não está contente com aquela resposta, procura outro profissional. Mas eu imagino que talvez a demora para diagnosticar seja essa, ou por uma coisa, né, de como era antigamente, ou por isso de respeitar o tempo da criança. E mesmo eu observo, o Leonardo, a gente leva ele em várias especialidades médicas, né? E o pediatra às vezes acaba ficando um pouco de lado, porque ele é dividido em tantas frações, né? É dermatologista, é neuro, é isso, aquilo, que tipo, né? Às vezes se diz, poxa vida, não, acaba perdendo um pouco a função e a gente fica mais focado naquelas áreas mais importantes, não na parte geral. E eu vejo que muitas vezes falta um pouquinho de conhecimento, até mesmo dos médicos, relacionado a certas síndromes ou mesmo ao autismo, né? Então, às vezes você acaba atendendo crianças como ditas, né, como normais, dentro da normalidade, e acaba, por exemplo, eu atendo síndrome de Down, que, por exemplo, é mais comum. Mas tem outras síndromes que elas são mais raras, como por exemplo a síndrome de Sturge-Weber do Léo. É uma síndrome bem rara. Muitos médicos não sabem. E até muitos terapeutas também não sabem muito sobre aquela síndrome específica, né? E às vezes essa falta de informação que deixa o processo mais lento, né? É a minha visão. Eu já digo que, graças a Deus, eu sou uma profissional da área da saúde. Foi muito fácil eu pegar artigos, livros e conseguir estudar, né, essa parte das síndromes do autismo. E foi muito fácil eu me inserir dentro de uma escola especial para conhecer o que são crianças especiais, para conhecer a rotina dentro da escola, para ter essa vivência, né? E depois essa aproximação que eu tive com a escola dele, com o Luci Requião, que é uma escola estadual especial, mas que é muito voltada aos autistas, né? Assim como nós temos outras em Curitiba que também tem essa atenção mais voltada para o autismo. E lá eu fui abraçada pela escola, acabamos fazendo uma pós junto sobre autismo, né? Então eu fiz grandes amizades e aumentei muito o meu leque de conhecimento com eles e com toda a comunidade. Mas eu vejo que nem sempre isso é fácil de se buscar, né? Então a intenção dessas lives é justamente isso, é dar esse apoio que as famílias às vezes têm tanta dificuldade, né? Porque nem sempre o acesso à informação chega a todo mundo. E às vezes a gente acaba não falhando, mas pecando em coisas que poderiam ser feitas com mais facilidade por nós mesmos em casa e a gente não sabe às vezes para que lado ir, como conduzir, né? Eu tive uma profissional que nos abraçou e nos conduziu, mas não é todo mundo que tem isso. Mas Então a ideia é essa.
Porque você acabou procurando por conta de uma fisioterapia, né? Mas que às vezes o autismo é uma comorbidade, né? Da síndrome do Léo. Mas aí, às vezes, uma criança só com o autismo, que não é uma comorbidade, mas é um diagnóstico primário, não vai atrás de uma fisio ou de um profissional que entenda um pouco do assunto e fica só pelo pediatra. E realmente, existem, né? A sociedade, já fui em palestras na Sociedade Brasileira de Pediatria, porque com a ideia dos neuros, justamente de capacitarem os pediatras para que eles conheçam um pouco mais os sinais, né? Também precocemente. Né? Eu quando vou no pediatra das meninas, converso, ele sempre puxa esse assunto comigo, às vezes, né, de autismo, e como eu acho importante, eu adoro quando ele puxa esse assunto, porque aí eu vou poder falar um pouquinho para ele também do que eu percebo na clínica, para que ele veja no consultório dele também. Né? Mas eu acho que também faz diferença, às vezes, se você é uma mãe ou pai de primeira viagem, você não consegue ter um comparativo também para ver, às vezes, a brincadeira e pensar que, poxa, ele não está brincando. Você acha que a brincadeira dele é aquela ali mesmo. E aí você não leva isso para o pediatra. E o pediatra está lá para ver a saúde física, né? Não consegue ver, talvez, essa social e emocional. Uhum. A Paulinha está dizendo, tô aqui, Carol, tô aqui. Oi? A professora Samantha, ela pergunta sobre, para falar um pouquinho do TOD. Transtorno, me fugiu agora, transtorno desafiador positivo, né? Dá para a gente falar rapidinho sobre isso e até da gente já responde a pergunta Perdão, engasguei aqui. A gente já responde uma pergunta falando sobre o brincar. Então, ideias práticas que ela pode fazer com a sua aluna autista, que também tem o transtorno desafiador opositivo. Tá. O TOD, na verdade, o diagnóstico diferencial dele é muito importante, porque você precisa entender se aquilo é realmente um transtorno opositivo desafiador ou não. Então, o diagnóstico diferencial dele é difícil, eu acho, né? Então, muitas vezes na prática clínica, a gente fica, nossa, será que é um TOD? Ou será que tem algum disparador, como a gente falou, né? Aí eles têm uma baixa tolerância à frustração. Será que não foi, que não está sendo só não está tendo gatilhos e ele está se frustrando? Ou é uma oposição mesmo? Então, é difícil. Eu, na minha prática clínica, peguei muito poucas crianças com esse diagnóstico que, né, conciso, né? E falando das atividades, das brincadeiras, eu pensei muito quando eu vi essa pergunta, porque eu falei, como é que eu posso dar uma ideia sem conhecer a criança, né? É difícil isso. Eu não, é o que eu prezo tanto na clínica. Cada criança é única, então eu faço para aquela. Se eu atender duas crianças da mesma forma, alguém não está se saindo bem aí, né? Uma das duas não está tendo um atendimento bom. Então, é difícil eu dizer prática sem conhecer a criança, mas eu acho que aquilo que eu falei no começo, de perceber a fase do brincar que a criança está, o que motiva ela. Então, se você tem uma criança que se motiva com brincadeiras corporais, tudo bem, vamos fazer umas brincadeiras corporais. Se ele se motiva, às vezes eu estou indo na criança com corporais, mas você pode também ter aquelas crianças que têm uma fixação e gostam de letras e números, né? Então, eu tenho uma criança que gosta de letras, vamos usar essas letras que ele gosta, vamos usar essa motivação dele e colocar desafios. Então, eu vou fazer ele correr, passar por cima de uma almofada e pegar a letra e trazer a letra aqui para mim e me entregar a letra e me olhar no olho, enfim, né? Colocar em cima. Eu acho que para essa professora é ela entender e ela conhecer a criança dela para ver o que motiva, né? Tem algumas coisas também que é importante de pensar, de um ambiente, né? Um ambiente sem muitos estímulos para que ela consiga direcionar a atenção para a professora, né? Eu acho que ela era uma professora, né, Vivi? Sim, sim. Né? Então, para que ela consiga direcionar a atenção para a professora, normalmente uma sala de aula é um ambiente com muitos estímulos, então aquela criança já vai estar olhando para o alfabeto pendurado, para a foto dos amigos do outro lado, para o céu que tem o sol pendurado. Então, a professora encontrar um ambiente, talvez com não tanto estímulos distratores, para que a criança consiga prestar atenção nela, né? E colocar entre ela e a criança o brinquedo e tentar colocar duas alternativas. Então, você quer brincar com a tampa ou com o copo?
tá aqui na nossa frente. E dar essa escolha para a criança. Ela quer brincar com a tampa, então vamos brincar com a tampa. Eu tô aqui, a tampa tá aqui, você tá aí, né? Vamos fazer um brinquedo, está entre nós, sem um ambiente distrator. Brincou com a tampa, quer mudar? Eu vou pegar mais 2 e vou te oferecer mais 2. Você quer esse ou esse? Né? Eu acho que essas são algumas ideias que eu posso dar para a professora, mas sem conseguir dizer uma brincadeira específica. Ah, Carol, nós estamos nos 4 últimos minutos. Ai, que dor no coração. Eu queria só puxar ali rapidinho, vou falar bem rapidinho sobre. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar quem foi. A Alessandra, que falou que o diagnóstico do filho dela foi só aos 2 anos. A gente também tem que olhar o lado do médico, porque vai que ele dá um diagnóstico precipitado, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, não dá pra gente culpar uma parte ou outra. Isso é muito importante. Gente, ai, que dor no coração. Eu queria agradecer muito, 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 muito a presença de vocês. Nós recebemos perguntas sobre sala de recursos. Eu quero dizer que para você que quer saber sobre sala de recursos, fica ligado que nós vamos ter uma live só sobre sala de recursos também, tá? Então vai ter muito conteúdo aí pela frente. Carol, eu me despeço de você agradecendo imensamente, né? Espero que essa seja a primeira de muitas lives nossa. Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que acompanhou, todo mundo que ajudou na divulgação. Quero pedir para vocês acompanharem o meu perfil e da Carol. Não perderem a nossa próxima live, tá? Eu vou estar com a Tássia, que ela é psicóloga, é especialista em terapia cognitivo-corporal. Nós vamos estar falando sobre o papel da escola especial para o autista. E como eu já disse lá no começo, vai ser uma série sobre autismo e sobre escola especial. Então, vocês vão conhecer cada profissional dentro de cada área e a rotina deles para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Então, Carol, despede da galera que nós temos 1 minuto e 45. Beijos para todo mundo. Obrigada, Vivi, principalmente a você, né, por ter me chamado, me estreado, né, me ter dado essa estreia nas lives. Eu adorei o nosso papo. Você sabe, né, sempre falei que eu amo essa família, morro de saudades. Quando você falou do abraço do Léo, eu lembrei dele vindo correr para o abraço. Nossa, então, assim, foi muito gostoso poder conversar com você, ter sido convidada e para falar desse assunto que eu amo, dessas crianças que eu amo. E é isso, gente. Brinquem, né? Pais, famílias, brinquem, divirtam-se. Parabéns, Vivi, por você oportunizar sempre tantas coisas para o Léo, né? Mas principalmente esse teu olhar de humano, de respeitar o momento dele também, de dar as brincadeiras que ele precisava, procurar os profissionais que ele precisava, enfim, de oportunizar uma vida feliz e independente para ele, tá bom? Brinquem, gente, brinquem. Brinquem muito, curtam muito os filhos de vocês, cada um com a individualidade, respeitando a individualidade de cada um. Quero dizer que eu vou colocar ali algumas fotos de alguns livros, sim, e depois tem uma surpresinha para Carol. Vou estar colocando lá também nos stories os contatos da Carol, tá bom? E agradecer vocês, gente, ó, 13 segundos, ai, não dá vontade de sair daqui. Não. Obrigada. Obrigada, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que participou, tá bom? Obrigada, Vivi. Obrigada, pessoal.